Você já se perguntou por que esquecemos onde deixamos as chaves ou o nome daquele vizinho que encontramos todo dia no mercado, enquanto ao mesmo tempo lembramos nitidamente de uma música que ouvíamos na juventude? É comum que, ao avançarmos na idade, a memória pregue peças, mas existe uma linha tênue que separa o esquecimento natural do início de uma das batalhas mais silenciosas e desafiadoras da medicina moderna, que é a doença de Alzheimer. Hoje vamos nos aprofundar sobre o estado atual das pesquisas, os novos medicamentos que estão mudando o cenário clínico e principalmente responder à pergunta que ecoa na mente de milhões de famílias ao redor do mundo. Será que a cura definitiva do Alzheimer está finalmente ao nosso alcance? Antes de começarmos essa jornada esclarecedora, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal Saúde e Vitalidade e deixe o seu curtir, pois essa pequena atitude ajuda o YouTube a levar essas informações vitais que podem salvar vidas e trazer tranquilidade para muito mais pessoas que, como você, valorizam a longevidade com qualidade. O Alzheimer não é apenas um esquecimento banal. É uma condição neurodegenerativa progressiva que afeta cerca de 50 milhões de pessoas no mundo, sendo que no Brasil, esse número cresce em ritmo preocupante devido ao envelhecimento da nossa população. Imagine que o nosso cérebro é como uma biblioteca vasta e incrivelmente organizada, onde cada lembrança, cada aprendizado e cada traço da nossa personalidade estão guardados em estantes específicas. O Alzheimer age como um intruso que aos poucos começa a apagar os rótulos dessas estantes, depois derruba os livros e, por fim, compromete a própria estrutura da biblioteca. Tudo isso ocorre por causa do acúmulo de proteínas anormais, conhecidas como beta-amiloide e proteína tau, que se depositam entre os neurônios, criando verdadeiros emaranhados que impedem a comunicação vital entre as células cerebrais. Quando essa comunicação falha, o resultado é a perda de funções cognitivas, da autonomia e, infelizmente, da independência que tanto prezamos na terceira idade. Durante décadas, a ciência focou apenas em tratar os sintomas, como a confusão mental e a agitação, usando medicamentos que apenas mascaravam o problema temporariamente. No entanto, estamos vivendo uma virada de página histórica. Recentemente, a medicina deu um salto gigantesco ao deixar de apenas gerenciar os sintomas para tentar atacar a causa raiz da doença. Pela primeira vez em anos, agências reguladoras internacionais aprovaram tratamentos baseados em anticorpos monoclonais. Esses medicamentos, como o lecanemab e o donanemab, funcionam de uma maneira fascinante. Pense neles como equipes de limpeza especializadas que entram no cérebro e buscam especificamente essas placas de proteína beta-amiloide para dissolvê-las e removê-las. É uma mudança de paradigma absoluta, pois estamos saindo do campo da paliatividade para o campo da intervenção biológica direta, tentando frear a progressão da doença em seus estágios iniciais. Agora, é importante manter um equilíbrio entre a esperança e o realismo. Embora esses medicamentos representem uma vitória científica sem precedentes, eles ainda não são a cura definitiva que restaura o cérebro ao seu estado anterior. Eles são mais eficazes quando administrados nos estágios iniciais, o que reforça uma mensagem que repetirei sempre: o diagnóstico precoce é a nossa ferramenta mais poderosa. Se você percebe que os lapsos de memória estão se tornando frequentes, se o seu raciocínio lógico está ficando mais lento ou se o seu humor mudou drasticamente sem motivo aparente, não encare isso como um destino inevitável da idade. A primeira ação, e a mais importante de todas, é procurar um médico especialista, como um neurologista ou um geriatra. Não se automedique e não ignore os sinais, pois a ciência médica de hoje possui exames de imagem e testes de biomarcadores muito mais precisos do que os disponíveis há 10 anos. Avançando para as estratégias de proteção que você pode aplicar hoje, precisamos falar sobre o estilo de vida, ou o que chamamos na medicina de reserva cognitiva. O cérebro é como um músculo.
ele precisa ser exercitado para não atrofiar. A falta de estímulo mental, o sedentarismo e uma dieta inflamatória são, comprovadamente, fatores que aceleram o declínio cognitivo. O primeiro pilar da prevenção é a alimentação. Dietas como a mediterrânea, rica em ômega 3 vindo dos peixes, azeite de oliva extra virgem, nozes, muitas frutas, vegetais de cores variadas e grãos integrais, têm demonstrado um efeito neuroprotetor impressionante. O ômega 3, por exemplo, é como um combustível para as membranas dos nossos neurônios, facilitando a transmissão de impulsos nervosos. Evitar o excesso de açúcares refinados e alimentos ultraprocessados também é crucial, já que o açúcar em excesso causa inflamação crônica, e o cérebro inflamado é um cérebro que envelhece mais rápido. O segundo pilar é a atividade física. E não pense em treinos de maratonista, pois o exercício leve, como uma caminhada diária de 30 minutos, já libera substâncias chamadas fatores neurotróficos, que são como um adubo natural para o seu cérebro, estimulando a criação de novas conexões neurais. O movimento do corpo ajuda a regular a pressão arterial e o açúcar no sangue, dois dos maiores vilões da saúde cerebral. Se o seu coração trabalha bem e o sangue flui sem obstruções, seu cérebro recebe a oxigenação necessária para se manter saudável. A terceira dica é o engajamento social. O isolamento é um dos principais gatilhos para o declínio cognitivo. Participar de grupos, conversar com amigos, aprender um novo idioma ou tocar um instrumento musical são atividades que exigem esforço mental e garantem que o cérebro continue criando redes de reserva, caso alguma área sofra dano. É comum que muitos idosos se sintam intimidados pela tecnologia ou por termos técnicos que médicos usam, mas a verdade é que o autocuidado começa no simples. Um erro muito comum é acreditar que o esquecimento é natural apenas porque se atingiu os 60 ou 70 anos. Isso é um mito perigoso. O envelhecimento saudável não significa perder a memória. Se você sente que está esquecendo consultas, perdendo objetos com frequência ou tendo dificuldades para realizar tarefas que antes fazia com naturalidade, como cozinhar uma receita conhecida ou manusear o controle da televisão, busque ajuda imediatamente. O medo do diagnóstico muitas vezes impede as pessoas de procurar tratamento. No entanto, entender o que está acontecendo permite que você tome as rédeas da sua saúde enquanto a doença ainda está em estágios que podem ser controlados com muito mais eficácia. As pesquisas atuais também estão explorando a relação entre a saúde do sono e o Alzheimer. Durante o sono profundo, nosso cérebro passa por um processo real de faxina. O sistema linfático, que é uma via de drenagem do cérebro, aproveita as horas de descanso para limpar as toxinas acumuladas durante o dia, inclusive as proteínas tóxicas que mencionamos anteriormente. Se você dorme mal, ronca muito ou acorda cansado, você está interrompendo o ciclo de faxina do seu cérebro. Tratar a apneia do sono e garantir uma higiene rigorosa de sono, com horários regulares e um ambiente escuro e silencioso, é uma das formas mais práticas e eficazes de prevenir a degeneração precoce. Não subestime a necessidade de 7 a 8 horas de descanso de qualidade, pois é no sono que consolidamos nossa memória e protegemos nossa saúde mental para o futuro. Refletindo sobre o caminho que percorremos aqui, podemos concluir que a cura do Alzheimer ainda é uma frente de batalha intensa, mas nunca estivemos tão perto. A ciência não está parada. Além dos medicamentos que removem placas de proteína, existem estudos promissores em imunoterapia, intervenções genéticas e até o uso de estimulação cerebral profunda. O que define o sucesso nessa área é uma combinação entre o avanço tecnológico dos cientistas e a proatividade de cada um de nós em cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo e a nossa mente. O futuro está sendo desenhado agora,
e a sua atitude de buscar conhecimento e cuidar dos pequenos detalhes diários é o que garante que você possa aproveitar esse futuro com a vitalidade que merece. Lembre-se de que a jornada da terceira idade deve ser celebrada. Você acumulou sabedoria, vivências e uma bagagem de vida que ninguém pode tirar. Manter a saúde em dia é a maneira de honrar essa jornada e continuar sendo independente por muito mais tempo. Se você conhece alguém que está passando por dificuldades de memória ou que tem familiares com o diagnóstico, compartilhe este vídeo. Espalhar informação correta é um ato de cuidado. Deixe aqui nos comentários. Quais dessas dicas de estilo de vida você já pratica e qual delas pretende começar a adotar a partir de amanhã? Eu leio todos os comentários e fico muito feliz em saber que estamos criando uma rede de apoio e aprendizado aqui no Saúde e Vitalidade. A sua saúde é o seu maior patrimônio. Cuide dela com a seriedade e o carinho que ela merece. Para encerrar, quero deixar um convite especial. Se você sente que precisa de um acompanhamento mais próximo ou tem dúvidas sobre medicamentos específicos, não hesite em agendar uma conversa com o seu médico de confiança. Leve estas informações para a próxima consulta e pergunte sobre o que há de novo na área do Alzheimer, que se aplica especificamente ao seu caso. O seu médico é o seu maior aliado nessa caminhada. Espero que este conteúdo tenha trazido clareza e, mais importante, esperança para os seus dias. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos encontros sobre como viver mais e melhor. A ciência avança rápido, mas a nossa dedicação diária à saúde é o que realmente faz a diferença. Até o nosso próximo vídeo, cuide-se muito e mantenha sempre a sua mente ativa e o seu coração cheio de vitalidade. Sua saúde é uma construção contínua e cada escolha que você faz hoje é um tijolo a mais na estrutura de um futuro mais sereno, lúcido e independente. Estamos juntos nessa caminhada pela longevidade e pela qualidade de vida em todas as fases da existência. Obrigado pela sua atenção e pelo seu compromisso em buscar uma vida cada vez mais saudável. Nos vemos em breve. A construção dessa longevidade lúcida, no entanto, não termina com o encerramento de um vídeo ou com a leitura de uma lista de recomendações. Ela é, na verdade, um exercício reflexivo que exige persistência, especialmente quando nos deparamos com as sutilezas do envelhecimento. Muitas vezes, subestimamos o impacto das nossas pequenas escolhas diárias, tratando a saúde cognitiva como algo estático, como se fosse um talento inato ou uma herança genética inalterável, quando, na realidade, ela é uma planta que precisa de rega constante. Vamos mergulhar um pouco mais fundo no que realmente acontece quando decidimos integrar novos hábitos ao nosso cotidiano. Um dos ângulos mais fascinantes que raramente exploramos na superfície é a relação entre a novidade e a neuroplasticidade. O cérebro humano é um órgão notavelmente preguiçoso por natureza. Ele tende a criar caminhos neurais de menor resistência, automatizando tarefas para economizar energia. É por isso que, quando fazemos o mesmo trajeto para o mercado, escovamos os dentes com a mesma mão ou lemos sempre o mesmo tipo de conteúdo, estamos, de certa forma, colocando o nosso cérebro em um modo de repouso intelectual. A chave para a proteção cognitiva não é apenas o exercício físico, que é vital para a irrigação sanguínea do sistema nervoso, mas o desafio intelectual que tira o cérebro da zona de conforto. Aprender um novo idioma, mesmo que seja apenas algumas palavras por dia, ou começar a aprender um instrumento musical, mesmo que a coordenação motora já não seja a de um jovem, cria sinapses novas. É como abrir novas estradas em uma floresta densa. Se uma estrada for bloqueada por um problema de saúde, o cérebro terá caminhos alternativos para acessar o conhecimento e a memória. Além da estimulação intelectual, precisamos falar abertamente sobre a saúde emocional como um pilar de sustentação para a memória.
O estresse crônico, muitas vezes tratado como algo comum nos dias atuais, é um veneno silencioso para o hipocampo, a área do cérebro responsável pela formação de novas memórias e pela navegação espacial. O cortisol, o hormônio do estresse, em níveis elevados por tempo prolongado, atua quase como um ácido sobre as células cerebrais. Encontrar momentos de silêncio, praticar técnicas de respiração ou manter uma rotina de gratidão não é apenas uma dica de bem-estar espiritual, é uma prescrição neurológica. Quando você se permite acalmar a mente, você está efetivamente protegendo a integridade das suas células nervosas contra uma degradação prematura. Não se trata de eliminar as preocupações da vida, o que seria impossível, mas de criar um ambiente interno menos hostil para o seu cérebro processar as informações. Outro aspecto crucial que muitas vezes negligenciamos é o papel do sono reparador na limpeza do nosso sistema nervoso. Imagine o cérebro como uma cidade movimentada durante o dia, onde o tráfego de informações é incessante. À noite, enquanto dormimos profundamente, ocorre uma espécie de limpeza urbana. O sistema linfático entra em ação, removendo subprodutos metabólicos e proteínas tóxicas que se acumulam durante o dia. Quando privamos o nosso corpo de um sono de qualidade, estamos permitindo que esse lixo metabólico se acumule, o que, a longo prazo, pode estar diretamente ligado ao desenvolvimento de processos neurodegenerativos. Se você costuma acordar sentindo-se exausto ou tem dificuldade para manter um padrão de sono, busque entender o que está roubando a sua noite. É o uso de telas antes de deitar? É a temperatura do quarto? É a preocupação que não descansa? Ajustar o sono é talvez um dos investimentos mais baratos e eficazes que você pode fazer pela sua lucidez futura. Também é importante desmistificar a ideia de que o diagnóstico de qualquer declínio cognitivo é uma sentença de isolamento. Pelo contrário, a conexão social é um dos maiores preditores de longevidade cerebral. O ser humano é um animal essencialmente social. Quando conversamos, quando debatemos ideias, quando contamos histórias ou simplesmente quando compartilhamos uma refeição, estamos engajando múltiplas áreas do cérebro simultaneamente. A empatia, o reconhecimento de expressões faciais, a construção de frases e a escuta ativa são processos extremamente complexos que mantêm a máquina cerebral lubrificada. Por isso, nunca subestime o valor de um café com amigos ou de um grupo de convivência. O isolamento social é, ironicamente, um dos fatores que mais aceleram o declínio da memória. Se você se sentir só, busque grupos, comunidades ou até mesmo voluntariados. A sensação de propósito ao ajudar o próximo ou ao pertencer a algo maior do que si mesmo libera neurotransmissores que promovem a neuroproteção. Precisamos falar também sobre a alimentação, que não é apenas combustível para os músculos, mas o substrato para a química cerebral. O cérebro consome uma fatia desproporcional da energia que ingerimos. Dietas ricas em ultraprocessados, açúcares refinados e gorduras inflamatórias causam picos de glicose que podem prejudicar a sensibilidade à insulina no cérebro. Diversos estudos já apontam o Alzheimer como uma espécie de diabetes do tipo 3, onde a resistência à insulina no cérebro impede o funcionamento adequado dos neurônios. Optar por alimentos in natura, ricos em ômega 3, antioxidantes encontrados nas frutas coloridas e vegetais de folhas escuras, é nutrir o seu cérebro. Não encare a alimentação saudável como uma restrição, mas como uma forma de fornecer os blocos de construção necessários para que a sua mente permaneça afiada. Ao longo desta jornada de construção, haverá dias em que você sentirá que a memória falha, que as palavras somem na ponta da língua ou que o raciocínio é um pouco mais lento. Isso é natural. A idade traz mudanças no processamento da informação e isso não significa necessariamente que algo esteja errado. A autocompaixão é fundamental. Não se puna por esquecer onde deixou as chaves.
Em vez de entrar em pânico, respire, refaça o caminho mentalmente e entenda que o seu cérebro está apenas filtrando o excesso de informações. A ansiedade em torno da memória é, muitas vezes, mais prejudicial do que o esquecimento em si. Quero que você compreenda que, ao cuidar da sua saúde, você não está apenas tentando evitar uma doença. Você está permitindo-se vivenciar os próximos capítulos da sua vida com a dignidade de quem permanece no comando. O envelhecimento não precisa ser uma submissão ao destino. Com as informações que temos hoje, podemos tomar as rédeas de muitos processos biológicos. Cada caminhada de 20 minutos, cada livro lido, cada interação social verdadeira e cada noite bem dormida são declarações de independência. Na medida em que encerramos esta reflexão, quero reforçar que a sua vida tem um valor inestimável. A sua história, as suas memórias e a sua sabedoria são tesouros que não podem ser perdidos. A ciência continua em uma busca incansável por terapias, medicamentos e curas, e as notícias que surgem a cada mês sobre novos biomarcadores e tratamentos são animadoras. Mas a medicina moderna, por mais avançada que seja, é um complemento ao estilo de vida que você constrói hoje. Não espere chegar a um ponto crítico para começar a dar atenção ao que realmente importa. A saúde é um patrimônio que, uma vez negligenciado, é caro e difícil de recuperar, mas que, quando cultivado, paga dividendos de serenidade e autonomia por décadas. Considere este convite como um chamado para a ação dentro da sua própria rotina. Escolha uma única área que citamos hoje, seja o sono, a alimentação, o exercício ou a estimulação cognitiva, e implemente uma pequena mudança, mas uma mudança consistente. Não tente revolucionar tudo de uma vez, pois a sustentabilidade de um hábito é o que garante o seu sucesso. Se você decidir apenas beber mais água para hidratar seu metabolismo ou caminhar 10 minutos a mais ao final da tarde, isso já é um progresso monumental. Lembre-se, o tempo é o recurso que temos de mais escasso, e utilizá-lo para preservar a nossa saúde é a forma mais inteligente de respeitar o tempo que nos foi dado. Continue acompanhando os nossos conteúdos, pois o conhecimento é a principal ferramenta de proteção contra o medo. Quanto mais entendemos como o nosso corpo e a nossa mente funcionam, menos reféns nos tornamos de incertezas. Sinta o orgulho de estar aqui, buscando informação, preocupando-se com o seu futuro e com o dos seus entes queridos. Isso é um sinal de uma mente ativa e de um espírito que deseja florescer, independentemente da contagem de aniversários. Mantenha essa chama acesa. O futuro é uma construção feita no presente, e você está fazendo um excelente trabalho ao priorizar o seu bem-estar agora. Estamos mais do que nunca unidos na busca por uma vida longa, memorável e repleta de sentido, porque no fim das contas, a saúde é o que nos permite continuar escrevendo a nossa história com as nossas próprias mãos, com clareza, lucidez e a alegria de quem vive plenamente. Que este seja o início de uma nova fase na sua jornada, onde o cuidado consigo mesmo se torne o hábito mais natural e prazeroso do seu dia a dia. Cuide de cada pensamento, de cada bocado, de cada passo, pois é na soma de tudo isso que reside o segredo de uma vida que vale a pena ser vivida até o último momento. Obrigado por permitir que eu fizesse parte dessa reflexão e que possamos seguir evoluindo juntos, sempre em direção a uma vitalidade que transcende o tempo.